Os obreiros podem sentar também. Eu quero falar para você o que aconteceu agora na reunião anterior a essa. Uma senhora que chegou com osteoporose, com diabetes, com dores no corpo, e aí abre um leque para as outras áreas da vida, a vida financeira destruída, a casa caindo, filhos destruídos, a vida, em suma, arruinada, destruída. E aí quando eu pergunto para ela quanto tempo ela serve a Deus, há quanto tempo ela crê em Deus, há quanto tempo ela serve a Deus? 32 anos. Mas o resumo de 32 anos servindo a Deus, vida completamente destruída, vida completamente arruinada. Se você fosse conversar com ela sem perguntar se ela servia ou andava com Deus ou cria em Deus, contando só os problemas, só as aflições, as dificuldades, você ia chegar à conclusão que ela nunca nem fez uma oração, por conta do acúmulo de sofrimento e de problemas. Aí eu quero levar você a um pensamento, a um raciocínio. Onde tem a presença de Deus, onde tem Deus reinando, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar aflições, você vai enfrentar perseguições. Não é que servindo a Deus, andando com Deus, obedecendo a Deus, eu vou estar num mar de rosas. Não. Mas com Deus, eu vou vencer essas lutas, eu vou vencer essas aflições. Virão outras, eu vou vencer essas outras. Mas com Deus, acumular maldição, acumular sofrimento, acumular dor, acumular derrota, tem alguma coisa errada. Não está errado com Deus, não está errado na palavra de Deus, na minha cabeça, não está errado comigo, porque ninguém erra porque quer, ninguém erra sabendo que está errado. Se perguntar para essa senhora, ela vai dizer que estava acertando, sendo dizimista, vindo à igreja. Mas tem alguma coisa errada. E às vezes, o maior erro é a gente achar que o milagre acontece de forma automática. O maior erro é porque achamos que o milagre vai acontecer de uma forma automática, simplesmente porque estamos vindo à igreja, simplesmente porque estamos andando com a Bíblia. E porque achamos que é de forma automática, não há revolta dentro da gente quanto ao cenário que estamos vivendo. E aí a gente começa a acreditar, a achar que tal sofrimento ou que tal problema ou é obra do acaso, ou é do destino, ou é sofrimento normal, natural, que todo mundo sofre, todo mundo passa, e que não é Satanás, e que não é diabo, porque eu estou na igreja, não é diabo porque eu sirvo a Deus, não é diabo porque eu ando com a Bíblia, porque eu sou dizimista. E aí nós vamos lembrar de Gideão. Gideão, que se você pegar o livro de Juízes, você vai entender que o povo de Israel plantava e na hora de colher os midianitas, amalequitas, os inimigos vinham e roubavam. Aí você vai pegar o livro de Juízes e você vai entender que por 7 anos o povo de Deus, o povo da igreja,
O povo que servia a Deus, que falava de Deus, que orava, que clamava. Esse mesmo povo plantava, não era por falta de plantar, plantava. Esse mesmo povo cria. Mas justamente na hora de colher, os midianitas invadiam a terra e roubavam. E o povo de Deus corria para as cavernas que eles fizeram nos montes para pelo menos salvar a sua vida. Você vai entender que o povo de Deus, no outro ano, plantava de novo. Os midianitas vinham na hora de colher e levavam tudo. E no terceiro ano, eles plantavam de novo. E na hora de colher, os midianitas roubavam. E no quarto ano, e no quinto, e no sexto, e no sétimo ano. Imagine você plantando, investindo, investindo e investindo, e nunca colhe. Porque se colhesse pelo menos uma dessas 7 plantações, dava um alívio. Mas a cada dia só piorava. E esse mesmo povo lá dentro da caverna, eles clamavam. Lá dentro da caverna, eles oravam. Lá dentro da caverna, eles falavam de Deus. Lá dentro da caverna, eles diziam o que Deus fez no passado. E aí, depois desses 7 anos, mais uma vez chega a hora de colher. Os inimigos invadem a terra. E a Bíblia vai dizer que Gideão sai da caverna. Sai do comodismo, sai do marasmo, arriscando a sua própria vida. Ele vai malhar um pouquinho de trigo no lagar, que era o lugar de pisar a uva. Mas ele vai colocar um pouquinho de comida a salvo, porque ele está injuriado, ele está indignado, ele não aceitou ficar lá na caverna. E porque ele está lá fora, malhando trigo, a Bíblia diz que um anjo de Deus aparece para ele e diz para ele: homem valente, Deus é contigo. A Bíblia vai dizer que porque ele está fora da caverna, porque ele está tentando salvar um pouquinho de comida, o anjo aparece para ele. Por que o anjo não apareceu para quem estava dentro da caverna? Por que o anjo não apareceu enquanto ele também esteve na caverna? Por que o anjo só apareceu no dia, na hora, no momento em que ele estava agindo, arriscando a sua vida? Na hora em que ele estava malhando trigo? A Bíblia diz, no capítulo 6 de Juízes, no versículo 11 em diante: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Chamou Gideão de valente porque ele estava malhando trigo, lutando pelo pão, lutando pelo menos para ter o que comer. Deus apareceu para ele, não para quem estava na caverna. Se somos nós no lugar de Gideão, nessa hora que o anjo aparece e diz: Deus é contigo, homem valente, a gente cai de joelho e começa a falar em línguas. A gente cai de joelho e começa a adorar a Deus. Mas Gideão não fez isso. Gideão, eu imagino Gideão falando: eu estava te esperando. Eu imagino Gideão não ficando surpreso com o anjo e falando: eu estava esperando. Sabe por quê? O que adianta falar que Deus é comigo se eu estou nessa miséria? O que adianta me chamar de homem valente se eu estou nessa miséria? O que adianta me chamar de homem valente se eu estou vivendo nessa derrota? O que adianta me chamar de homem valente se eu estou vivendo esse inferno? Se tudo que eu planto na hora de colher, eu não colho, os outros é que colhem, os inimigos é que colhem. E aí ele disse assim para o anjo: cadê as maravilhas que os meus pais falaram que o Senhor fez no passado? Em outras palavras, o Senhor só foi Deus no passado e não é hoje. O Senhor só operou no passado e não opera hoje.
E quando Gideão fala dessa maneira, que para alguns é mal criado, mal educado, é estúpido, é grosso, na hora, Deus vira para ele e diz: vai nessa tua força, que eu sou contigo. Qual foi a força que Deus viu em Gideão? O braço, a revolta. Deus se agradou da revolta. Deus se agradou, abre e fecha aspas, da estupidez dele. Deus se agradou, sabe por quê? Porque ele usou a cabeça e não o coração. Ele usou o raciocínio e não a emoção. Ele disse: eu creio numa promessa que não funciona. Eu creio numa palavra que só se cumpriu no passado e não está se cumprindo hoje. E Deus falou assim: vai nessa tua força. Você nunca vai ver Deus falando assim: fica, volta para a caverna. Diante de uma atitude de fé, você vai ver sempre Deus falando: vai, avança, lute, continue. Quando não houve atitude de fé, no caso de Elias, que Deus manda ele sair da caverna e ir para o monte, e ele dá desculpa, Deus disse: volta e unge Eliseu no teu lugar. Mas antes de falar volta, Deus mandou ir. Deus mandou vai. E quando Deus fala vai, e mais uma vez vai, e mais outra vai, e você dá desculpa e não vai, Deus diz: então sai daqui, Erasmo, sai dessa cadeira e deixa ela vazia, porque vai sentar outro aqui, que vai receber o que era para você receber, que vai dar o testemunho que era para você dar, porque você estava aqui e você não quis ir. Você estava aqui e você não quis obedecer. Você estava aqui e ao invés de ir, você deu desculpa. Então, dá lugar para outro, que o outro vai contar o que você tem que contar, vai receber o que você tinha que receber. E eu vou falar uma coisa para você, César, e para todos. Se for para eu receber o que eu tenho que receber, eu vou lutar para receber. Agora, se for para eu deixar outro vir para fazer o que era para eu fazer, eu prefiro morrer. Se é para outro sentar no meu lugar e fazer o que era para eu fazer, receber o que era para eu receber, eu prefiro morrer. Porque se é para você receber, se é para você conquistar, se é para você mudar de vida, você vai fazer o que você tem que fazer e você vai receber. Eu não quero o que é seu, não. O que eu não quero é que você tenha que fazer o que era para eu fazer e você receber o que era para eu receber, porque eu fui covarde, fui medroso, fui fraco, fui estúpido em não obedecer a Deus. Coloca uma coisa na tua cabeça: o que é para você receber, o que é para você conquistar, o que é para você ter, é você que tem que fazer por onde. Não espera outro fazer o que você tem que fazer. Aí, obrigado, Deus não faz promessa fiado na tua condição. Ele faz promessa fiado no que Ele é. Ele faz promessa fiado no que Ele tem para fazer, para dar. Não na nossa condição, porque nós somos limitados. Primeira coisa que Gideão disse quando Deus falou, vai. Gideão olhou para a sua capacidade. Gideão olhou para as suas limitações. Ele falou, mas Senhor, porque Deus falou, vai nessa força, que você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E aí, Gideão falou assim, mas a minha família é a mais pobre de Manassés. Só uma pergunta, pensa comigo. Se transporta lá para o dia. Deus não sabia quem era a família dele? Precisava ele falar que a família era a mais pobre. Deus não estava vendo? Deus não estava vendo as limitações? Deus não está vendo as suas limitações? Aí, como se não bastasse, ele ainda disse, e eu sou o menor na casa do meu pai. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Outra pergunta, Deus não estava vendo? Deus não está vendo a sua condição?
Deus não está vendo as suas limitações, mas Deus está vendo em você, viu em você, e está vendo em você o que Ele não viu em ninguém que estava lá dentro da caverna. Deus está vendo em você algo que nem você sabe que tem. E porque Deus está vendo em você, Ele te trouxe aqui. Porque Deus está vendo em você o que nem você vê, Ele te trouxe aqui. Para dizer para você que você vai livrar a sua família. Que você vai livrar o seu casamento. Que você vai livrar a sua saúde. Que você vai livrar a sua empresa. Ele te trouxe aqui para dizer que é você que vai livrar a sua vida dos midianitas, das maldições, das perdas, dos fracassos. Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que é você que vai livrar a sua família do inferno que estão vivendo. E não adianta você dar desculpa, porque Deus já viu você fora da caverna. Ele viu em você o que nem você estava vendo. Não adianta você chegar hoje para Deus e falar, mas eu sou o menor, mas minha família é mais pobre, mas não posso, mais isso. Deus viu em você o que nem você viu. E você que hoje chegou aqui pensando em desistir, Ele está dizendo, vai. Você que chegou pensando em parar, Ele está dizendo, vai. Você chegou pensando em voltar, Ele está dizendo, vai. Não é para regredir, é para progredir. Não é para descer, é para subir. E aí Deus dá uma condição. Eram 135 mil midianitas. O exército contrário ao povo de Deus era 135 mil soldados. Deus pega 300 valentes, que Deus chama de valentes, chama Gideão com esses 300 valentes e diz, com esses 300, você vai vencer os midianitas. A desvantagem era 450 por 1. 450 homens contra 1. Isso aqui não é presopopeia, não é história de conto de fada. Isso é real. Mas Deus estava mostrando e mostra para a gente que eu e Deus, você e Deus são a maioria. Deus estava mostrando para Gideão, 135 mil homens contra 300. Os 300 são 450 vezes mais do que os 135 mil. Eu não sei se você vai entender. Você sem Deus, você pode ter um exército a seu favor de 135 mil homens que você será a minoria. Você vai perder. Você sozinho, com Deus, são a maioria. Pode vir 135 mil contra. Eu e Deus somos a maioria. É o suficiente. Mas sabe o que é, bispo? A minha esposa não me apoia. Você e Deus são a maioria. Meu marido não me apoia. Você e Deus são a maioria. Ninguém me apoia. Eu e Deus somos a maioria. E Ele está dizendo, vai. E não olha para as suas limitações. Não olha para as suas condições. Aí Deus fala para Gideão, pega o segundo boi de 7 anos do seu pai, antes que você diga que não é teu, que é do teu pai, e sacrifica para mim.
Sofrimento durava 7 anos. E Deus chega e diz: eu quero que você pegue o segundo boi de 7 anos do seu pai e sacrifica para mim. Deus especifica o que Ele quer. A minha oferta, o meu sacrifício no altar, a minha oferta de sacrifício no altar, nunca poderá ser o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Mas para mudar a minha vida sempre será o que Deus vai pedir, o que Ele vai exigir. E antes que eu dê uma desculpa e diga que aquele sacrifício que Ele me pede não é meu, Ele já está dizendo: eu quero esse aí que não é teu, que é do teu pai, que você sacrifique. Quero que você quebre o altar de Baal. Baal era um deus morto que eles serviam. Gideão recebeu a incumbência: destrói o altar do diabo, pega o boi do teu pai e sacrifica no altar de Deus. Destruir o altar do diabo até vai, mas quando ele pega o boi do pai e sacrifica, o pai quer matar ele. Você quer saber quando que o sacrifício no altar de Deus vai mudar a tua vida? Quando esse sacrifício, você decidido a colocar no altar, incomoda, mexe com a carne, mexe com até quem está do teu lado. Quando o sacrifício que você vai colocar no altar não incomoda nem você e nem ninguém, não vai ter resultado. Mas quando você sacrifica aquilo que faz manifestar quem está do teu lado, aquilo que até a tua carne não queria, é isso aí que vai te trazer a vitória. É isso aí que vai provocar o milagre. E Gideão obedece. Gideão faz. Com 300 homens, Deus dá uma estratégia, manda ele pegar um cântaro, que era um vaso de barro, colocar uma tocha acesa, que a tocha representa o fogo, pegar uma trombeta, com os 300 homens, à noite, cerca o arraial dos midianitas. Imagina os inimigos no vale, e você cerca 300 homens em volta, um distante do outro. Quando eles quebram o cântaro, o barulho do cântaro quebrando parecia barulho de espada. Espada contra espada. Quebra o cântaro, levanta a tocha e toca a trombeta. Nesse momento, os inimigos, desesperados, eles pensam, imaginam que o povo de Israel já estava dentro do arraial, e um começa a matar o outro. Tudo escuro, quando ele olha, e é o próprio amigo dele que dormia na cama do lado. Ele pensa que é o inimigo, um começa a matar o outro, e a trombeta que eles estavam tocando representava o próprio Deus, confundindo esses inimigos. E a Bíblia diz que ali morre 120 mil midianitas, numa pancada só. 15 mil fugiram. Os 2 reis, Zeba e Zalmuna, e 15 mil fugiram. Mas 120 mil naquela hora morrem. Se somos nós, a gente manda acender a churrasqueira na hora. Se é a gente, bora comemorar, bora festejar. Não, mas 15 mil fugiram, mas a gente já venceu 120 mil. Olha o que a gente já avançou, olha o que a gente já conquistou, olha o que já melhorou. Se é a gente para comemorar. Mas a Bíblia diz que Gideão sai com os 300 e vai perseguir os 15 mil. Você sabe por quê?
porque vitória boa é vitória completa. Grava isso na sua cabeça, vitória boa é vitória completa. Deus só te trouxe aqui, porque Ele quer terminar o que Ele começou. Se Gideão deixa os 15 mil ir embora com os 2 reis, mais cedo ou mais tarde, eles já voltam e pegam o povo de Israel de surpresa. E a Bíblia diz que Gideão começa a perseguir esses 15 mil, e eles, os 300 valentes, se cansam. Mas aí no versículo 4 de Juízes 8, a Bíblia diz que mesmo cansados, eles estavam perseguindo. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda o quê? Perseguindo. O que Deus está falando para você, para mim? Você está cansado? Você já cansou? Continua perseguindo. Porque a gente cansa. Tem hora que você cansa, tem hora que você diz, estou cansado. Estou cansado de lutar, estou cansado de fazer voto, estou cansado de ir à igreja, eu estou cansado desse casamento, eu estou cansado dessas brigas, eu estou cansado dessa empresa, eu estou cansado dessa vida. Mas Deus está dizendo, mesmo cansado, continua perseguindo. Mesmo cansado, continua lutando. Mesmo cansado, Deus está dizendo, não desista. Deus está falando com alguém aqui, você cansou, está cansado, persiga. Vai até o fim. Mas eu já venci algumas coisas, eu já alcancei algumas coisas. Mas vitória boa é vitória completa. E aí perseguindo os seus inimigos, cansado, ele passa numa cidade chamada Sucote. E ele diz para os homens de Sucote, nós estamos perseguindo Zeba e Zalmuna e 15 mil dos midianitas. Dê pão para os 300 valentes que comigo estão, porque agora nós estamos cansados e com fome. Dê pão para eles, porque a gente está indo nessa batalha. Os homens de Sucote falam para Gideão assim, quem são vocês? Para vencer Zeba e Zalmuna? Vocês nem venceram para querer comer pão? A gente não vai dar pão para vocês não. Gideão falou assim para eles, não tem problema. Mesmo cansado e com fome a gente vai continuar. Mas quando eu voltar, eu vou dar uma surra em todos os homens dessa cidade com os espinhos e abrolhos do deserto. Deixa eu falar outro detalhe. Te ajudar, depois que deu certo, não é te ajudar, é tirar proveito. Te ajudar depois que deu certo, aí não é querer te ajudar, aí é querer tirar proveito. E Gideão falou, não tem problema não, a gente vai continuar. Hoje você está cansado e agora com fome. Mas Deus está dizendo, continua perseguindo. Aí ele para na cidade próxima, Penuel. E diz para os homens de Penuel a mesma coisa. A gente está indo no encalço de Zeba e Zalmuna, 15 mil midianitas que fugiram. Dê pão para os meus homens, porque a gente está indo para a guerra. Já vencemos 120 mil. Dê pão, sustenta, dê força aqui para a gente. E os homens de Penuel disseram a mesma coisa. Quem são vocês? Nem venceram para querer pão? Não vamos dar pão. E Gideão falou, não tem problema. Mesmo cansado e com fome, nós vamos continuar perseguindo. Mas na volta, eu mato todos os homens dessa cidade, derrubo essa imagem que vocês chamam de Deus. E Gideão vai com os 300, cansado e perseguindo. Cansado e perseguindo. Cansado e perseguindo. Mata Zeba e Zalmuna, vence os inimigos por completo. Volta, mata os homens de Penuel, derruba a imagem que eles chamavam de Deus. Para em Sucote e arranca todos os homens de dentro das suas casas e dá uma surra com os espinhos do deserto. Se eu sou Gideão, colocava eles pelados, tudo na parede, mas batia, mas com força. De repente até fez isso, é que a Bíblia não especifica desse jeito. Mas deixa eu falar uma outra coisa para você. Imagina se os homens de Sucote tivessem dado pão. E além de dar pão, eles dissessem, Gideão, quer saber? Nós vamos dar pão e nós vamos junto.
o que Deus não iria retribuir eles depois? Porque todo o ouro dos midianitas, dos amalequitas, quando um homem ia para a guerra, ele levava o que ele tinha de ouro, ele levava os seus bens. Ele venceu aquela guerra, ele tomava a terra, o ouro, a riqueza que tinha para si, e ele ia ganhando espaço. Tanto que está escrito que quando Gideão matou Zeba e Zalmuna, ele tirou os ornamentos que estavam no pescoço do camelo, que era de ouro. Imagine se os homens de Sucote tivessem dado pão. Deus jamais deixaria faltar. Deus sempre usa pessoas para abençoar pessoas. Nunca esqueça que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. É só você ver na Bíblia. Os 5 pães e 2 peixes que ele multiplicou das mãos de quem? Das mãos dos 12, que ele deu na mão dos 12, homens iguais aos que estavam com fome. E à medida que eles dividiam o pão, o que estava na mão não acabava e a multiplicação acontecia. Deus sempre vai usar pessoas para abençoar pessoas. Elias vai na casa de uma viúva com fome, morrendo, e diz: pega a última refeição e faz para mim, que não vai faltar para você. E ela fez e obedeceu, e houve a multiplicação na panela. Deus sempre vai usar pessoas para abençoar pessoas. E aí eu vou dizer uma outra coisa: o dia que você puder pegar um pão e dividir com alguém, não negue, porque essa pessoa que você provavelmente vai negar o pão, amanhã ela vai estar por cima, e ela por cima poderia ser usada por Deus para lhe abençoar. E porque você negou um pãozinho de nada, que eu não estou dizendo financeiro, eu não estou falando de você pegar o seu salário e ali comprar pão e dar na rua, não. Eu estou falando de dividir o pão, que você vai encontrar alguém sofrendo, cansado no meio do caminho, querendo vencer. E não é nem dia de você vir para a igreja, mas de repente você vai dizer: eu nem ia, mas hoje eu vou parar para ir lá com você. Eu vou lá te ajudar, eu vou lá levar você lá. Você está dando o pão que sustenta, você está dando o pão que alimenta. E amanhã essa pessoa abençoada vai ser usada por Deus também para te abençoar. Deus sempre vai usar alguém. Agora, nesse momento, tem alguém que Deus está tocando para lhe abençoar. Tem alguém que Deus vai usar para fechar um negócio com você. Tem alguém que Deus vai usar para abrir uma porta. Tem alguém que Deus vai usar para ser a mola propulsora que vai levar você à vitória. Agora, nesse momento, tem alguém que Deus toca, que Deus abre a mente, abre o pensamento. Tem alguém agora que Deus fala: você pode ser coluna financeira nessa obra do Hospital da Alma, você pode ser dizimista, ofertante nessa obra. Você pode, através do seu dízimo, do seu pão, da sua oferta, ajudar essa igreja a desenvolver, a continuar no encalço de Zeba e Zalmuna, a continuar no encalço dos inimigos, a continuar levando vida. E amanhã, essa mesma mão que dá, é a mão que vai receber multiplicado. É a sua mão que hoje dá, mesmo no aperto, mesmo você numa situação difícil, mas você dá. Amanhã você vai ter sobrando. Você vai receber multiplicado. Deus está dizendo: cansado, continue perseguindo. Deus está dizendo: cansado, não pare de orar, de vir à igreja, de fazer voto, de lutar. Essa senhora que eu disse no início da pregação, 30 anos servindo a Deus e gemendo. Mas mesmo gemendo, quando eu perguntei: a senhora está sendo dizimista fiel? Ela disse: estou. Mas sua casa está caindo? Tá. Doença. Dores. Consegue dobrar o joelho? Não consigo. Osteoporose, e etc.
Mas você vê como que acontece. Quando eu chamei no início da reunião as pessoas que estavam cansadas para vir diante do altar, essa senhora veio com outras pessoas. Oramos por todos, mas nela. Deus me toca para ficar na cabeça dela, para ficar ali. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Tem que sair daí, tem que sair. Até que ela grita, manifesta. E aí eu entendi que hoje foi o dia que, porque ela cansada continuou perseguindo, cansada continuou obedecendo, cansada continuou insistindo, hoje foi o dia que Deus tirou para completar a vida dela. E ela saiu curada. Correu, pulou, dobrou o joelho, andou, foi para lá, foi para cá. E o que aconteceu na saúde hoje se estendeu para as outras áreas. O que aconteceu hoje não aconteceu em 30 anos. Mas ela cansada, ela continuou perseguindo. E se tem uma coisa que Deus, Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai deixar passar despercebido. É que o que você está plantando, que você está investindo, você pode não colher na hora que você queria, mas Deus nunca vai ficar te devendo. O altar nunca vai ficar te devendo. Deus nunca vai ver uma mão que plantou não retribuir a essa mão. Continua perseguindo, que você vai ter o que contar no final. Vitória boa é vitória completa. Grava essa frase. Vitória boa é vitória completa. Já tive muitas, mas ainda não está completo. Então vou continuar perseguindo. Deus vai te chamar para pegar o segundo boi de 7 anos e sacrificar. Ainda que crie uma confusão, mas é para obedecer a Deus, obedeça que a resposta virá. Você vai preparar essa semana uma oferta de sacrifício e vai trazer domingo que vem e vai colocar dentro da arca. Seu dízimo domingo que vem dentro da arca. Você vai preparar uma oferta de sangue. Aquilo que Deus vai falar. Para Gideão ele disse, o segundo boi de 7 anos do seu pai. Deus especifica o que ele quer. Para você, de repente ele vai dizer, é esse dinheiro aí. É isso aí que você diz que não poderia dar. É isso aí que vai mudar a sua vida. Não é dinheiro por dinheiro. Dinheiro por dinheiro a pessoa dá na droga, dinheiro por dinheiro a pessoa dá no remédio. É isso aí, com a tua fé, com a tua obediência, com a tua vida no altar. Para um é R$1.000. Para outro, R$500. Para outro, 10 mil, 100 mil. Para um outro, R$100. R$50. Mas é a vida dele, junto com aquela oferta. É você que justamente na hora de pegar o envelope agora, o espírito do midianita, do diabo, vem na sua mente e diz, você não pode. Você está cansado, você não consegue, você já fez ou deixou de fazer. E você vai dizer, mesmo cansado, eu vou continuar fazendo. Mesmo cansado, eu vou continuar perseguindo. Mesmo com tudo avesso, eu vou continuar honrando. Aí você vai ver Deus completar a obra que um dia Ele começou na sua vida. Então você que crê, levanta a sua mão, os obreiros ou o pastor vai te dar um envelope. Você vai escrever nesse envelope, vitória boa é vitória completa. Que Deus vai completar o que falta na sua vida. O que falta? Falta a cura? Falta o quê? A esposa ser transformada, o marido? Falta o quê? A empresa prosperar? O que falta?
Escreva no envelope, vitória boa é vitória completa. Levanta a mão que eles vão te dar. Se você quer, corra. Cansado, persiga. E no saquetel você vai trazer o seu dízimo do que chegar nas suas mãos. Sendo fiel, Deus será fiel a você. Honrando, você será honrado, pode ter certeza disso. Alguém é obrigado a fazer isso? Não. Ah, mas eu não tenho, mas você nem tentou. Você não tem agora, mas você vai lutar essa semana e vai preparar essa oferta. Fique em pé, por favor. Nessa oração, você vai falar: meu Deus, me perdoa pelas vezes que eu quis desistir, pelas vezes que eu estava até duvidando. Se você estava vivendo no pecado e você quer ter vida com Deus, você abandona o pecado e passa a ter vida com Deus. Não é pedir perdão apenas, é se arrepender, abandonar e passar a viver conforme a vontade de Deus. Quando eu digo para você lutar para vir aqui, pelo menos domingo, segunda, quarta e sexta, é porque você fazendo mais para Deus, Ele vai fazer mais para você. Você se dedicando mais, você servindo mais, você só tem a receber. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Seja fiel no dízimo. Tem gente aqui que é infiel, mas está dentro da igreja. Conhece a Bíblia, mas não se submete. Se você não tem o saquetel, tudo que chegar na sua mão, você vai separar o dízimo, os primeiros 10%, vai colocar aqui dentro, vai apresentar a Deus. Domingo você tira o dízimo, entrega o dízimo, mas o saquetel continua com você. Quem não tem o saquetel e quer, levante a sua mão, os obreiros vão te dar. Feche os olhos, coloque as mãos no coração. Faça do seu lugar o seu santuário com Deus. Aproveite esse momento para você se entregar, se arrepender das suas fraquezas, das suas falhas, se arrepender das vezes que você esteve murmurando. Meu Pai, é que às vezes nós somos tão incrédulos, Senhor, que ao invés da gente cansado continuar perseguindo, nós achamos que murmurando, que reclamando vai resolver. Nós achamos que murmurar, reclamar, vai mudar. Mas o Senhor deixou claro para a gente que mesmo cansados nós temos que continuar perseguindo. O Senhor deixou claro para a gente que quando há uma revolta no nosso peito, essa revolta é a mola propulsora que vai nos levar sim a uma vida completa. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos delitos. Vem nos purificar, meu Pai. Vem nos santificar, meu Senhor. Tenha paciência com a gente. Tenha misericórdia conosco. Vem, meu Deus, com a Tua presença. E faça a Tua obra em nós. Faça a Tua vontade em nós. Mas não permita essa pessoa desistir. Não permita que a gente desista. Cuida da gente, meu Deus. Cuida de nós, meu Senhor. O que vem para tentar ferir
o valente de Deus, e em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Não diga nada agora, mas deixa Deus falar com você em particular, a sós. Só você e Ele, mais ninguém. Quando você, em espírito, aí agora, falar para Deus que você não vai desistir. Quando você nesse momento falar com Ele, que mesmo cansado você vai continuar perseguindo, mesmo cansado você vai continuar lutando, perseguindo os seus ideais, os seus objetivos. A presença dEle, que vem como uma brisa, que refrigera a nossa alma, ela vai te lavar de tal maneira, que vai brotar em você a força de um touro selvagem, como se um gigante nascesse dentro de você. A presença de Deus, o Espírito dEle, vai se apossar do teu ser. E você que chegou aqui apagado, acende uma chama, uma brasa viva em você. É o próprio Deus te abraçando, é o próprio Deus segurando nos teus ombros, olhando nos teus olhos e dizendo: vai nessa força, homem valente, mulher valente, porque eu sou contigo.
Deus está com você. Ele viu em você o que nem você tinha visto. Aleluia, meu Pai. Não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sucumbido. Receba o Espírito dele. Receba a força dele. Renova a sua aliança, os seus votos com ele. Se você só o conhecia de ouvir falar, agora ele se apresenta a você. E a presença dele, o gozo, a alegria de estar com ele é tão grande, que você jamais vai querer voltar para a caverna. Desde aquele dia que Deus aparece para Gideão, ele não tem mais a vida lá dentro da caverna. Às vezes você vivia se escondendo, até de você mesmo. Mas Deus apareceu para você. Você tem uma missão de lutar, de persistir, de perseverar. Deus, ele quer te encher da presença dele, para que através da sua vida, outras sejam salvas. Você vai pensar em cada palavra que você vai pronunciar adorando ele. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nesse momento, faça do seu lugar esse santuário com Deus. Nesse momento você vai adorar, buscar a presença dele, como se fosse o seu último dia de vida, com palavras verdadeiras, com palavras sinceras. E à medida que você expressa o seu amor, a sua gratidão, a sua fidelidade a Deus, o Espírito dele desce sobre você, a presença dele te envolve. Então não fique frio nesse momento, mas rasgue a sua alma na presença dele. Fala para ele o quanto você o quer. Fala: meu Deus, eu te amo, sim, eu te adoro, eu te louvo, te enalteço, te exalto. Tu és o meu amor, o meu redentor, o meu amigo. Tu és o meu Pai, o meu amado. Tu és o meu Deus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te adoro, meu Pai. Tu és o meu amigo. Tu és o meu rei. Tu és o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és a razão do meu viver. Tu és o meu Senhor. Que privilégio é poder estar aqui te adorando. Que prazer é poder estar aqui te contemplando. Ah, meu Deus, como é bom saber que o Senhor nos alcança com a tua misericórdia. Como é bom saber que o Senhor tem paciência para conosco. Como é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou no meio de bilhões de pessoas, e aqui estamos te adorando, te rendendo louvores, te rendendo graças, meu Pai. Vem, Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, levante as mãos, o rosto, e cante. meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo
amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor se entregou, carregou um grande peso e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Vai adorando, vai contemplando, vai exaltando. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, Receba a presença eu dele, entrego a o ti Espírito meu dele. coração. Receba o poder dele, aleluia. E mesmo sendo falho, tu me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Confessa o nome dele. Jesus, nome precioso. Jesus, por amor se entregou, carregou um grande peso e levou sobre si. Jesus, por amor se entregou, a minha dor. Confessa o nome dele. Nome. Jesus. Nome precioso. Amém. Amém. É nessa fé, com esse Deus, que você vai vencer. Fala aí, eu e Deus somos a maioria. E está claro que se 11.000 demônios se levantarem contra você, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Amém?